Boa noite, graça e paz a todas. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindas. Vamos nos achegar nossa live, revisando a primeira semana do nosso livro, no quarto de guerra. A paz do Senhor, sejam todas bem-vindas. Vocês desculpem a minha voz fanhosa, porque eu tô toda congestionada de novo. Outro resfriado, meu Deus. Então eu tô meio afanhosa. Paz do Senhor. Bem-vindas. Graça e paz. A paz, Dani. Paz, Deva. Sejam bem-vindas. Vamos esperar mais as meninas entrarem. Eu acho, né, que não vamos demorar muito na live de hoje. Mas nunca se sabe, né? Eu acho que não tem tanto assunto, mas o Senhor é que manda. Se o Senhor mandar falar mais, a gente fala. Vou deixar ser guiada pelo Espírito e ver o que o Senhor quer nos ensinar, né? Eu digo que esse livro ele é maravilhoso. Quem assistiu esse filme certamente vai se interessar em ler esse livro. Eu não tinha assistido o filme ainda, assisti pela primeira vez no sábado e eu fiquei encantada. Eu chorei muito, eu achei ele lindo demais, porque eu já sou uma manteiga derretida mesmo, que chora à toa. Mas eu achei o filme muito lindo, né? A maneira como Deus agiu na vida delas e, e também a transformação, né? Na vida da família. Foi muito lindo. Eu recomendo todo mundo, se ainda não assistiu, poder assistir. Boa noite, Cris. Graça e paz. Então eu recomendo quem ainda não assistiu o filme, assista. E agora nós vamos para a segunda semana, ou seja, a segunda sessão aqui do livro, tá? Nós iniciamos a leitura na terça-feira passada. São 3 dias de estudo por semana, tá? Cada sessão dessas são 3 dias de estudo. O início da primeira sessão, que vem com um vídeo, e depois 3 dias de devocional, tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia de devocional. É considerado um estudo bíblico porque eles usam, né, o autor aqui, ele usa versículos, passagens, tá, da Bíblia. Então, por isso é considerado um estudo bíblico. Você não faz assim de maneira muito rápida. Geralmente é uns 45, 60 minutos por dia a gente tira para estar fazendo, tá? Leitura e respondendo as perguntas que tem aqui. E cada sessão dessa é baseada num pedacinho do filme, é um vídeo de 2 a 4 minutos. Então a gente assiste, né, no site que tem do Quarto de Guerra, e aí com base nele a gente vem um tema, né, para você meditar, um tema central do dia, e aí você vai respondendo as perguntas e lendo as passagens que o autor aqui vai guiando, tá? O livro você pode encontrar nas livrarias cristãs. Eu comprei o meu no Mercado Livre, tá, Gilma? Eu gosto de comprar no Mercado Livre porque, apesar do frete, ele chega muito rápido. Não sei se é porque a minha região aqui, estado do Rio, então, tipo assim, se eu compro hoje, se não chegar amanhã, depois da manhã chega. Então, eu gosto por causa disso. Mas você encontra também nas livrarias aí cristãs, né? Família Cristã, Plenitude Distribuidora, eu acho que tem, tá? Nas duas eu acho que tem. Amazon também você acha.
É só você botar lá no Google, vai dar as opções para você. Mas eu gosto do Mercado Livre por causa dessa praticidade de chegar rápido, né? Então eu sempre acabo comprando lá. Então, meninas, agora que já entrou aí um número bom de pessoas, eu acho que eu já vou dar o início, né? Sobre uma recapitulação que eu vou fazer aqui, porque resumo não tem como a gente fazer, porque é um estudo, né, em si. Mas o tema, né, que foi abordado nesses dias que a gente leu, que a gente estudou, e o que a gente pode aprender, tá? Com a meditação, né, desses dias. Então, eu disponibilizei o arquivo desse caderninho, tá lá na minha bio, tá? Aqui, as meninas estão falando que compraram no Amazon e na Americanas, tá? Então, tem no Amazon, na Americanas, Mercado Livre, nas livrarias também. Acho que na Família Cristã, acho que acabou. Vocês têm que observar, gente, porque são 2 livros com o mesmo nome, Quarto de Guerra, tá? Então, vocês têm que procurar esse aqui que tem escrito Estudo Bíblico. Porque se não tiver escrito Estudo Bíblico, vai ser só o próprio filme, tá? A narrativa do filme. Então, vocês têm que procurar o estudo bíblico, porque aí é o que a gente está usando. Ele é bem fininho, ó. Porque são só 5 sessões. Então, ele tem 50, 60 páginas. 59, tá? Ó, 59 páginas só. Então, tem que observar muito isso, porque muda também um pouco a ilustração aqui. Mas o nome em si é o mesmo, tá? Então, para quem não sabe, eu tenho um grupo de leitura, né, no WhatsApp, e a gente vai ler esse ano somente livros de oração, relacionados à oração. Esse aqui é o terceiro livro que nós estamos lendo desde janeiro, tá? A gente fez uma pausa, na Páscoa para fazer um devocional de Páscoa, mas já retornamos, né? E esse é o terceiro livro. Então, o primeiro livro que a gente leu em janeiro foi esse aqui. É tudo relacionado ao Quarto de Guerra, tá vendo? Eu quis iniciar com 3 livros relacionados ao filme, tá? Então, o primeiro foi esse aqui, maravilhoso. Aí depois, o segundo foi o último que nós lemos, Oração Fervente, tá vendo? Ó, também é baseado no livro Quarto de Guerra. E agora o estudo bíblico, que a gente vai encerrar, tá? O Oração Fervente, ele é da autora Priscila Schreier, que é essa moça aqui, do filme, tá bom? Ela é a autora desse livro e ela que participa do filme, atriz também, tá? Ela tem outros livros maravilhosos. Eu tô tentando encontrar em português, porque ela tem, como ela é americana, se não me engano, então tá tudo em inglês, né? Mas eu tô tentando achar alguns em português dela, pra gente poder ler também. Muito bom, tá? Andei olhando. Esse daqui, ele é do Kendrick, tá? O autor é o Kendrick, mas é baseado também no filme. E esse aqui é do Steve Kendrick, tá vendo? É o mesmo cara, ó, mesmo autor, Kendrick. E Alex Kendrick. Agora eu não sei se são irmãos ou se são pais, tá? Mas tem o mesmo sobrenome. Então, todos esses 3 livros têm a mesma linha, que é sobre batalha de oração, tá? Batalha espiritual, como você tornar sua oração mais fervente, mais poderosa, mais específica, mais estratégica, tá? De acordo com o que você necessita na sua vida. E também para aumentar a sua intimidade com o Senhor, não só obter as graças do Senhor, mas também em se aproximar mais do Senhor em intimidade, né? Porque não tem como a gente não se achegar a Deus se não for através da oração. Então, esses livros abordam a você fazer a sua oração baseada na palavra, tá? Usando versículos. E então, vou deixar mais de lenga-lenga aqui. Vamos iniciar a nossa revisão aqui no primeira semana do livro, tá? Então, esse arquivo aqui do caderninho, eu deixei lá no Drive, tá? Estava só no meu grupo do WhatsApp, mas como muitas meninas se interessaram, eu decidi deixar aqui no Drive, no link lá na minha bio, tá bom? Tá na pastinha Quarto de Guerra. É só vocês olharem lá no meu Drive, perto da minha foto lá naquele link, perto da minha foto aqui no Instagram. Aí tá lá, vocês podem baixar, tá? Abre primeiro no Google Drive e depois faz download. Aí tem o arquivo desse caderninho, ó.
ele é pautado com essa mesma bonequinha, com a armadura cristã, e escrito aqui, estudo bíblico arte de guerra. Eu fiz grampeado, mas vocês podem fazer costurado também, tá? Aí tem também o marca-página com essa bonequinha, que é esse marca-página aqui, com a oração de Efésios 10:18, tá? Que é a armadura do cristão, tá bom? E algumas ilustrações pequenininhas se você quiser colar no seu caderno ou no livro. Além das abas, tá? Dessas abas aqui e do bolsinho. Esse bolsinho aqui, se você quiser botar alguma oração, algum pedido para alguém, você colocar também. Tá? Então, como eu fiz? Eu fiz a minha leitura aqui no livro. Como não tem muito espaço, algumas coisas eu escrevi no caderno. Outras coisas eu escrevi no próprio livro mesmo. Respondi aqui diretamente no livro. Tá? Então depende disso. Tem algumas meninas que não têm o livro, estão me acompanhando, então elas estão escrevendo só no caderno, tá? Não tem PDF, tá, gente? É só mesmo comentários do livro e a gente vai fazendo juntas, tá? Eu vou disponibilizando lá uns áudios e vou orientando as meninas e elas vão fazendo no caderno. Quem não tem. Quem tem vai lendo junto comigo e vai fazendo as suas anotações também, tá bom? A Michelle tá perguntando qual é o próximo livro. O nosso próximo livro é esse aqui também, que eu estou ansiosíssima para ler, que é esse aqui, 40 dias vivendo segundo o coração de Deus, tá? E são 40 dias mesmo, e tem bastante perguntas no final de cada capítulo para você refletir, tá? Então, esse é o próximo, que certamente nós vamos estar entrando em junho, tá bom? As meninas que quiserem participar, fala comigo no direct, que eu adiciono lá no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Que é um grupo fechado. E não tem custo algum, tá, gente? Tudo gratuito. Para a honra e glória do Senhor. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Perdão, gente, que dá resfriado voltou a me atacar. Então, aqui, ó, na primeira sessão, a gente fala para fazer uma avaliação sincera, tá? De como está o seu relacionamento com o Senhor. Você vai examinar a si mesmo para fazer uma avaliação espiritual, tá? Como você anda com o seu relacionamento com o Senhor. Se você tem orado, se dedicado mais à oração, se você tem separado um tempo para você estar diante de Deus ali, em oração, em leitura da palavra, meditação da palavra, como aplicar na sua vida. Se você tem entregue mesmo sua vida para Deus, não só naquele momento ali que você tirou para fazer seu devocional, mas durante todo o seu dia, durante, né, o decorrer da sua vida, como que você tem o seu relacionamento com o Senhor. Se você simplesmente só vai à igreja domingo e nos outros dias não se lembra do Senhor, se você durante os dias faz sua oração bem rápido, assim, questão de 5 minutos, e sai pro seu dia e não lembra mais de Deus, e nem na hora de deitar, nem nada, simplesmente tem a sua fé, crê que Ele existe, que Ele cuida de você e pronto. Então, o livro trata-se disso. Você não está sendo nem quente nem frio, você está sendo morno. Então, a primeira sessão fala sobre isso, você avaliar como está o seu relacionamento com o Senhor. Você tem sido quente, fervente, ou você tem sido morno, você tem sido frio. Então, se você busca mesmo o Senhor, não digo assim, eu vou ficar orando o dia inteiro, vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Não é isso. É você ter um relacionamento de amizade com o Senhor. Então, é você fazer o seu devocional e a sua oração, que isso tem que ter, o momento do secreto tem que existir para você ter um relacionamento com o Senhor. Você tem que ter um momento de secreto. Então, você tem que ter aí um tempo de qualidade para você passar com o Senhor. Com oração, de entrega, né? De tudo que tem acontecido na sua vida, de tudo que está no teu coração, todas as suas preocupações, seus desejos para o dia ou mais para frente. E também ler a palavra, porque a gente só conhece o Senhor a partir do momento em que a gente está lendo a palavra, né? Como a gente vai ter um relacionamento com alguém se a gente não conhece, se a gente não passa tempo com essa pessoa?
Então é necessário que você dedique, sim, um determinado tempo para o Senhor, seja de manhã, seja no horário do seu almoço, ou seja ao deitar, tá? Então cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus horários, cada um tem o seu tempo, né, livre, disponível, e cada um tem também o seu metabolismo. Tem gente que se dá bem de estar orando com o Senhor, tem mais disposição pela manhã. Tem gente que já gosta mais à noite, de, né, antes de dormir, separar ali um tempinho para ler a Bíblia, para meditar na palavra e orar. Tem gente que já gosta de iniciar o dia. E tem gente que às vezes tem um horário de almoço maior, em que não está em casa, que às vezes está no ambiente de trabalho que pode estar sozinho. Então pega, leva a sua Bíblia e faz seu momento de oração ali no horário de almoço, que para a pessoa é um horário mais de paz. Então isso vai depender de cada um, tá? Da rotina de cada um e da disposição também, né, de querer buscar o Senhor. Então você vai estipular um horário para você estar separando para estar ali um horário de qualidade com Deus. Então esse livro, a primeira sessão do livro, ele reflete sobre isso. Ele faz você refletir e perguntar como está o meu relacionamento com Deus, como eu tenho vivido, né, com o Senhor. Tem sido um companheiro para todas as horas, eu tenho compartilhado tudo com ele, eu tenho realmente entregue, confiado nele, ou eu tenho falado da boca para fora, mas no meu coração eu ainda tomo as rédeas de todas as situações. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como vocês podem avaliar em relação a isso. Então, por exemplo, você vai à igreja todos os domingos, você faz a sua oração rapidinho, mas não tem tempo para ler a palavra. Então, você faz as suas orações, você entrega ali seu dia e vai trabalhar, tá? Mas ainda não sobrou um tempinho para você ler, nem que seja um capítulo da Bíblia. Então, o que acontece? Nos momentos que vêm as dificuldades, nos momentos que vêm as provações, você se enfraquece, você esfria, você se desespera, você se descabela, você acha que Deus te abandonou, você às vezes quer desistir, às vezes as pessoas viram as costas para o Senhor. Então, por isso é importante você também estar lendo a palavra, não só orando. Porque é através da palavra que a gente busca fortalecimento nessas horas difíceis, sabe? E também com que a gente forma as nossas orações. A gente torna as nossas orações mais fortes e mais poderosas contra o inimigo usando a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus, ele venceu as tentações no deserto através da palavra. Então, vocês podem ver que todas as áreas que o inimigo tentou, o Senhor, ele venceu através da palavra. Então, é a maneira em que o inimigo foge. Então, por isso a importância da gente conhecer a palavra. Primeiro, para a gente conhecer a Deus, como Ele é, as suas histórias, né? Os personagens, os seus relacionamentos com os personagens da Bíblia, os seus milagres, o seu poder, né? Tudo, tudo como é o Senhor, como Ele é, como a gente se agrada ao Senhor, como a gente entristece o Senhor, como a gente deixa o Senhor irado, né? Outro dia até tava conversando com a minha menina mais velha, com 8 anos, e falei para ela assim: sabia que a gente pode deixar Deus triste ou irado? Aí ela falou assim: mas como assim irado? Falei: Deus fica bravo também. Eu não fico brava com você quando você desobedece? Aí ela falou assim: fico. Eu fico triste porque você desobedeceu e fico brava para corrigir você, para você não fazer mais isso, não é? Aí ela Imagina se você ficar toda hora fazendo a mesma coisa. Você vai lá, erra, daqui a pouco você vai lá, erra de novo a mesma coisa e você não tenta mudar. E você fica errando e desobedecendo a mamãe sempre nas mesmas coisas e não tenta mudar para me agradar. O que a mamãe vai ficar? A mamãe vai ficar mais brava, a mamãe vai ficar mais irada. Então é a mesma coisa com o Senhor. A gente, quando a gente está vivendo, buscando ser uma pessoa melhor, buscando crescer espiritualmente, lutando contra as nossas limitações, as nossas fraquezas, porque nós somos pecadores, né? Todos os dias nós pecamos. Mas é diferente aquelas pessoas que são indiferentes ao pecado e as pessoas que tentam não pecar,
né? Então o Senhor conhece o coração de cada um. Ele sabe quando o seu filho ele tá tentando ser uma pessoa melhor, mas como a carne é fraca, tropeça e peca, daqueles que não estão nem aí e continuam, né, teimando. O Senhor avisa, o Senhor alerta, mas continuam teimando no erro, não quer mudar, não quer voltar atrás, não quer se arrepender, não quer pedir perdão. Então aí o Senhor fica bravo, e aí o Senhor fica irado mesmo. A gente vê isso na Bíblia, né? Principalmente com o povo de Israel, quando o Senhor mandava os profetas para avisar, para falar, olha, se vocês não voltarem atrás, vai acontecer isso, isso e isso. E eles teimavam na idolatria. Então é a mesma coisa. Só que agora os nossos ídolos não são outros deuses, né? Agora as nossas idolatrias são outras coisas, como as pessoas, como o celular, como televisão, né? Filmes, Netflix, essas coisas, como muitas vezes o consumismo, às vezes a comida, né? Compulsão por comer, aquela dependência da comida, ou algum vício. Então, cada um tem o seu ídolo. Isso acaba se tornando um ídolo na vida da pessoa. Então, às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê, mas o povo de Israel trocou Deus por outro Deus. Agora a gente coloca outros tipos de deuses na nossa vida, né? Como eu falei. E aí o lugar do Senhor vai ficando cada vez mais pro canto. E aí a gente vai colocando outras coisas como prioridades, não o Senhor. Então, aqui no livro, ele fala nessa primeira sessão justamente sobre isso. O que você tem colocado Deus no local mesmo, no trono que é devido a Ele no seu coração? Ou você tem dedicado mais o seu tempo a outras coisas? Eu não digo assim, nossas responsabilidades. Nós temos nossas responsabilidades que são importantes, né, para a gente cumprir. Nós temos o nosso trabalho, da onde a gente tira o sustento para nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família, né, dar atenção para o nosso marido, nossos filhos. Mas eu digo que durante o seu dia, o que você tem colocado em primeiro lugar, né? Antes de dar o primeiro passo, antes de fazer as suas escolhas, né? Em que lugar o Senhor está? Você tem separado esse tempo para se dedicar ao Senhor de qualidade, sabe? Para estar ali em silêncio, sem interrupção, com o celular desligado ou no silencioso, com a porta fechada, sem ninguém te interromper? Seja 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, o tempo que você tiver disponível. Ou você tem esse tempo disponível, mas tem feito outras coisas que poderiam ficar para depois. É isso que eu quero dizer prioridade. O Senhor tem que ser prioridade quando a gente põe na balança certas coisas que pode ser feito depois, que não são tão importantes assim, mas que na nossa mente a gente tem que fazer naquela hora e não dá para fazer depois. Então a gente tem que pesar e botar na balança aonde o Senhor tem estado na nossa vida, né? Com relação a nossa família, ou então com relação ao nosso trabalho. Você tem trabalho, com relação assim, que eu digo que é importante, mas comparando-se com a importância de Deus na sua vida, você tem trabalhado para viver ou você tem vivido para trabalhar? Você tem se matado de trabalhar, porque se você não trabalhar, nossa, mas eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. E aí você deixa de confiar que o Senhor vai te prover e você começa a botar a força em si mesma. Porque eu é que preciso também, porque eu é que vou conseguir, porque eu é que dependo de mim. Entendeu a diferença? Tem pessoas, é claro, por exemplo, o meu caso é diferente porque eu sou autônoma. Tem pessoas que têm o horário certo para estar lá cumprindo, né? Numa empresa, tem que bater cartão. É diferente, você tem que estar ali e cumprir o teu horário, senão você é mandado embora. Mas eu digo assim, quem tem o seu horário, que pode fazer o seu próprio horário, que pode administrar o seu tempo, sabe? Quanto do seu tempo você tem colocado como mais importante? Você tem tirado uma horinha desse tempo seu de trabalho para o Senhor ou não? Você tem pego todo o tempo livre seu para poder trabalhar? Ou o tempo que você tem para descansar, você poderia tirar ali uma meia horinha,
20 minutos para estar com o Senhor, e você está, às vezes, nas redes sociais, às vezes vendo um filme que não vai te acrescentar e te edificar em nada. Então, é isso que eu quero dizer. Aí, nessas horas, essas outras coisas se tornam ídolos, né? O dinheiro, né? A obsessão por trabalho se torna ídolo. E as outras coisas que não vão te edificar também. Então é diferente do relacionamento que você tem ali com seus familiares, que você tem, né? Que se dispor. É através dos relacionamentos que nós provamos para Deus que nós o amamos, né? Porque nem sempre é fácil os relacionamentos. Então, principalmente nas pessoas que são difíceis de se relacionar, é que a gente mostra para o Senhor que a gente o ama. Porque às vezes a gente tem que fazer não pela pessoa, mas por Deus, né? Senão nós não fazemos. Então, os relacionamentos são importantes. A nossa família é o primeiro lugar em que a gente deve se dedicar, né? Depois do Senhor. Então, na nossa vida, existem prioridades e o Senhor deve estar em primeiro lugar. Depois do Senhor, vem a nossa família. Aí vem nosso esposo, vem nossos filhos, aí vem nosso trabalho, porque é onde a gente tira o sustento para nossa casa, e depois vem a igreja, né? Aqui depois do trabalho, a gente pode colocar, sim, os outros parentes, como pai, mãe, tios, tias, alguém que às vezes precisa da nossa ajuda, do nosso cuidado, que já estão idosos, não é? Então isso entra ali na família, mas claro que primeiro lugar, marido e filhos, tá? A gente tem que honrar pai e mãe, mas se houver desacordo entre as partes, você tem que ser obediente ao seu marido, porque depois que você casou, você deixou pai e mãe para poder se unir a seu esposo. Então, se você tiver que obedecer alguém, aí Deus vai te dar, né, a sua justificativa, porque você tem que ser obediente ao seu esposo. Tá bom? Então, isso tudo que a gente tem que avaliar como? Através da palavra. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos orienta, tá? Então, eu vejo muito assim. Nos outros livros que a gente leu também, a gente fala sobre autoridade, sobre a gente respeitar autoridades. Então, primeiro é a autoridade de Deus, acima de tudo, né? Depois vem a autoridade de quem é casado, né? Do marido. E depois dos nossos pais, tá? E os nossos filhos responder à nossa autoridade, tá? A partir do momento em que a autoridade do marido não condiz com o que o Senhor diz na palavra, você não é obrigada a obedecer. Se às vezes o teu marido tá te levando a pecar, você não é obrigada a obedecer, porque você tem que respeitar a Deus em primeiro lugar. Se na palavra do Senhor diz que aquilo é errado, você tem que obedecer ao Senhor. Agora, se o que o teu marido está te pedindo condiz com a palavra de Deus, está certo com a palavra de Deus, você tem que obedecer. Porque se você estiver desobedecendo o seu marido, você vai estar desobedecendo a Deus também. Porque é o Senhor que está mandando, não é? Assim como honrar pai e mãe. Se você está sendo obediente ao seu pai e sua mãe, eles estão dizendo o que a palavra do Senhor diz, então você tem que obedecer. Agora, se o que o teu pai e tua mãe está mandando você fazer é contrário ao que está na palavra de Deus, você não é obrigado a obedecer, porque você tem que obedecer ao Senhor. A autoridade maior vem do Senhor. Então, vocês entendem essa questão de prioridade e da importância de você conhecer a palavra? Como que nós vamos fazer as nossas escolhas, nossas decisões, se a gente não conhecer a Bíblia? Se a gente não conhecer o que o Senhor diz que é certo e errado? Então, a partir do momento em que a gente sabe, opa, isso aqui que ele está me pedindo, isso realmente o Senhor fala que eu tenho que fazer, então eu vou obedecer. Por mais que às vezes eu não queira, mas por obediência ao Senhor eu vou ter que fazer, porque eu não quero desagradar a Deus. Eu quero, né, honrar o nome do Senhor, eu quero glorificar o nome do Senhor. Então você tem que obedecer. Agora, se aquilo que estão te pedindo, seja o seu marido, às vezes você não é casado, mas você ainda, né, vive com os seus pais. Se o que eles estão te pedindo é contrário ao que o Senhor diz, você não tem que obedecer. Você tem a consciência tranquila de que você tem que obedecer ao Senhor. Se a palavra do Senhor diz que é aquilo, é aquilo. Se seus pais estão dizendo ao contrário, que vão fazendo você pecar, você não tem que obedecer,
tá? Então, é isso a importância de você conhecer a palavra, não só em relação a respeitar autoridades, mas também nas escolhas, no trabalho. Às vezes, seu patrão manda você fazer alguma coisa, mas que é errado, você está pecando. E aí, como você vai fazer? Não é? É difícil, é muito difícil, mas o Senhor tudo vê e tudo sabe, e Ele honra aqueles que são obedientes e fiéis. Ele honra, Ele não vai deixar faltar nada, sabe? Então, eu penso muito assim, exemplo de vida também é José, né? Quantas coisas José não passou, quantas provações José não passou, quantas dificuldades, ser acusado injustamente, ser preso, né? Ser jogado na cova, seu pai achar que ele tinha morrido, tudo isso. E ele não desobedeceu a Deus de maneira nenhuma, né? Ele não traiu o, o dono dele, né? Ele não se deixou levar pela sedução da mulher lá do dono dele, por isso ele foi preso. Depois, na prisão, ele continuou obedecendo o carcereiro, então ele continuou sendo obediente e foi confiado a ele todo o cargo, né, de cuidar dos presos, né? Depois ele foi honrado e se tornou governador, ou seja, depois de todos os anos que ele sofreu, o Senhor o honrou e ele se tornou governador. E mesmo assim ele perdoou os irmãos dele. Então ele foi obediente a Deus em tudo, né? Eu acho que abaixo de Jesus aí, que o Senhor é santo, né? José não foi santo, mas Jesus foi santo. Mas um exemplo de obediência, José é um grande exemplo para nós, tá? Então, esse livro ele fala na primeira sessão sobre isso, sobre a prioridade, você priorizar a Deus e priorizar o seu tempo com o Senhor. Nem que seja meia hora, uma hora, você que vai ver a sua necessidade, né? E a partir do momento em que você começa a se dedicar ali, você não vê a hora passar, o tempo voa. Quando você vê, você quer estar mais tempo ali, você sente a necessidade de estar mais tempo ali, você começa a ler a palavra, o Senhor vai abrindo os teus olhos, vai te dando entendimento, e você vai querendo aprender mais, você tem curiosidade de conhecer mais. Então, isso é viver de forma quente, né? Como eu falei aqui. O livro pergunta: você se autoavalia fria, morna ou quente? Né? Quente é você buscar o Senhor, é ter um relacionamento com o Senhor. Depois daquele momento do secreto, durante o dia, você está em comunhão ainda com Deus. Tipo assim, quando acontecer algo de bom, você agradecer. Quando acontecer algo de dificuldade, você pedir ajuda, né? Você entregar uma situação que você venha passar, que você ainda vai ter que passar difícil, você pedir que Deus esteja contigo e te ajude, e depois que você passar, você agradecer, ou se não deu muito certo, você pedir para que Deus te ajude a aceitar aquela que às vezes aquilo foi um não em vez de um sim que você esperava. Então que Deus te ajude a aceitar, porque ele sabe o porquê do não. Então, isso é viver em comunhão com o Senhor, é ter uma amizade mesmo. Como a gente conversa, né, com as pessoas que a gente ama, como a gente conversa às vezes com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso marido, com a nossa amiga, que a gente se abre. Então, é viver com o Senhor é assim, é você ser você mesmo. E você se abrindo às vezes com as outras pessoas vão te criticar, as outras pessoas vão te pôr para baixo, as outras pessoas vão sair falando aí dos seus segredos para os outros. Agora, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai sair contando seus segredos para os outros. O Senhor não vai te criticar. O Senhor não vai te condenar. O Senhor não vai te botar para baixo. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele vai te confortar. Ele vai te capacitar. Tá? Então, não existe pessoa melhor, nem lugar melhor para estar do que junto com o Senhor, em comunhão com o Senhor, é entregar a vida para o Senhor. Então, isso é viver quente. E as orações fazem parte disso, porque, né, orar sem cessar em todo o tempo. Então, não é você estar lá todo o tempo. Não, é você conversar com Deus. A conversa sua com Deus é uma oração, né? Você dizer aqui o que está no seu coração, em pensamento, porque o Senhor escuta nossos pensamentos, né? Antes da gente falar, ele já sabe. Então, só de você falar com o Senhor em pensamento, sem abrir a boca, ele já te escuta, ele já te ouve.
né? Quando você se direciona a Ele, Senhor, né? Senhor, meu Deus, me ouve, escuta, não esteja em pensamento. Então, é você viver ali em um relacionamento com o Senhor e ser quente. Ser morno é você. Ah, eu vou à igreja de vez em quando. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Jesus morreu por mim. E acredito no céu e inferno. E eu sei que Deus cuida de tudo. E Ele cuida de mim. Mas você não tenta mudar, você continua vivendo da mesma maneira, você continua tendo os mesmos erros, continua tomando as próprias decisões sem consultar a Deus, por suas próprias vontades e pela carne e não pelo espírito. Então, quando vem o problema, você se desespera, você se descabela, você desconta em todo mundo, você briga com todo mundo, descarrega a tua raiva em todo mundo, né? Então, é você não ter transformação de vida. Essa é a diferença de você ser morna. E fria é aquele que não acredita no Senhor, é aquele que não crê no Senhor, é aquele que não vive nada com o Senhor, só ouve falar e pronto, acabou. Então, em Apocalipse, o Senhor diz, né, a Laodiceia, que ela estava vivendo de maneira morna. Ela estava colocando a confiança da igreja, estava nos bens, no seu orgulho e não no Senhor. E ela continuava ali, né, com aqueles cultos ali, cultuando a Deus, falando do Senhor, mas a vida das pessoas que estavam ali dentro da igreja não condizia com aquilo que pregava. Então ela estava sendo morna. Ela só era uma coisa dentro da igreja, mas por trás ela era outra. A sua fé estava mais firmada no orgulho, nos bens, do que no Senhor. Então o Senhor disse que vomita. Quem é morno, ele prefere que seja frio ou quente. E quem é morno, ele vomita, ele não gosta. E aí, aqui no livro, usa o exemplo do café morno, em que a atriz toma no filme. E a senhora Clara fala que Deus, ele vomita a gente como a gente não gosta de um café morno. Tá? Então, para você parar e pensar em como é o seu relacionamento com o Senhor e como tem sido a sua oração também. Tá? Então, esse que seria o primeiro dia, tá? E aí fala também sobre seu relacionamento com a igreja, tá? Então aqui não só você, o relacionamento seu com o Senhor, mas também um relacionamento seu com a igreja. Então tem pessoas que têm sim seu relacionamento ali íntimo com o Senhor, mas não vai à igreja, não tem um lugar para congregar. Ou então vive mudando de lugar, não para numa igreja só. Então, aqui na palavra diz que é necessário a gente viver em comunhão, é necessário a gente viver em unidade na igreja. Por quê? Um irmão ajuda o outro. Quando um tá fraco, o outro tá forte. Então, um ora pelo outro, intercede pelo outro. Na hora da pregação da palavra, a semente é plantada, aquilo ajuda a gente a prosseguir, há um renovo na nossa fé, né? Nós estamos juntos para adorar, louvar a Deus, para testemunhar a sua obra, que fortalece os outros irmãos, né? Ajudar pessoas que não conhecem o Senhor, para que se acheguem mais, mas para que mais pessoas sejam salvas e conheçam o reino de Deus. Então é importante a gente ir para a igreja. A palavra diz, né, que nós devemos estar em comunhão. Então, o estar em comunhão ali é você pegar aquele momento de intimidade que você tem com Deus e levar para a igreja. É a sua bagagem, é o seu viver, a sua intimidade que você tem no secreto e levar para a igreja, sabe? Porque também não basta você só estar na igreja, estar ali, eu estou servindo, eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou discipulado, eu estou no... Como é que fala? Aqueles que ficam na porta lá, esqueci o nome agora. Eu estou servindo de alguma maneira lá na igreja. Estou lá todo domingo. Mas quando sai dali, você é totalmente indiferente, volta a viver, né, totalmente fora daquilo que Deus espera. Isso não adianta. Eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito, eu sei fazer isso, eu tô não sei quantos anos na igreja,
Só que o seu relacionamento com o Senhor, como está? Então, a garantia de que você será salvo não está, você está dentro da igreja. A garantia de você estar salvo é você entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Mas também não adianta você entregar totalmente a sua vida ao Senhor, mas não ajudar alguém. Então não adianta também o que eu vejo assim, eu vou ser salva, eu vou ser salva, mas e as outras pessoas que precisam de salvação? Né? Diaconisa, isso mesmo. Ah, me lembrou aqui, a irmã me lembrou aqui. Diaconisa que fica na porta, né? Da igreja, recebendo os irmãos. Então, como eu estava falando, se você aprender a palavra de Deus só para você e guardar, outras pessoas que precisam aprender, que precisam ser salvas, não serão alcançadas. E o Senhor quer mais almas, o Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor. Obrigado, filho. A filha trouxe água aqui para mim. O Senhor quer que todos sejam salvos. Então, a importância da gente ir à igreja, a importância da gente falar do Senhor para alguém que precisa, é que mais pessoas sejam alcançadas, né? Para que a obra do Senhor não pare. Se todo mundo desistir de ir à igreja, a obra do Senhor vai parar. E aí outras pessoas não serão alcançadas, né? Então tem que haver esse conjunto, não só ali do seu secreto, da sua intimidade com o Senhor, mas também na igreja, para que você possa servir, ajudar os seus irmãos, ser ajudado, né? E compartilhar a tua fé, do seu momento de intimidade ali. Então, aqui, o primeiro dia, né, inicia falando sobre o seu relacionamento pessoal com Deus e depois o seu relacionamento na igreja, né, que nós, como membros, fazemos parte do corpo de Cristo, né, que é a cabeça da igreja. E aí fala, né, para você buscar, né, estar na igreja para aprender mais com as outras pessoas e estar sempre em comunhão com o Senhor. Então, aqui no segundo dia, aí já fala sobre como deve ser a sua oração, né? Fala sobre a armadura do cristão. E na opção de você usar a armadura do cristão para você orar, tá? Principalmente nas guerras espirituais. Então, fala para você ler Efésios 6:18, né? Que foi o que eu coloquei aqui no nosso marca-página. Sem saber, eu coloquei aqui no nosso marca-página. Então, é importante a gente ter em mente essa oração. Porque essa oração aqui, ela fala, né, pra gente se revestir não contra as pessoas, mas contra as autoridades, né, contra os dominadores deste mundo, das trevas, que são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aqui Deus diz que a gente deve guerrear não contra as pessoas, mas contra os espíritos, né, malignos. E como a gente deve lutar? Através de toda a armadura de Deus. Como é a armadura de Deus? É a gente se cingir com o cinto da verdade, vestir com a couraça da justiça, ter os pés calçados com o evangelho da paz, ter o escudo da fé, né, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por quê? A fé é a antítese de tudo que é contrário a Deus. Então, todo sentimento que é contrário a Deus, tipo medo, tipo a autodepreciação, o desânimo, a desesperança, o desamor, a mágoa, falta de perdão, né? Então, isso tudo é vencido através da fé. A fé é a antítese de todos esses sentimentos ruins. E como que a gente pode fortalecer a nossa fé se às vezes a nossa fé está fraca ou abalada? É através da palavra do Senhor, é através dos versículos que vão te dizer, te fortalecer, dizendo que você não tenha medo, dizendo que o Senhor está com você, o Senhor que cuida de você, o Senhor que luta com você. Por isso a importância da gente conhecer a palavra, tá? E usar os versículos nas nossas orações. Usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá? Então, a gente tem que usar a palavra de Deus nas nossas orações. A irmã tá perguntando aonde tá, que ela quer esse marca-página, tá no link da minha bio, tá? Aqui no Instagram, lá perto da minha foto. Você pode ir lá, tem na pastinha do quarto de guerra, você acha o arquivo, pode fazer download, tá? Então, o segundo dia fala que a gente deve lutar com as armas certas,
tá? Que é a palavra do Senhor e são as armas espirituais, tá? E a gente também se avaliar, por exemplo, a gente também se avaliar como tem sido nosso relacionamento com o Senhor com relação à dependência dele, tá? Se a gente é autossuficiente, se a gente entrega para o Senhor, mas a gente ainda não confia e, e a gente continua, né, tentando dar o nosso jeitinho e não deixa Deus agir, não espera Deus agir. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, o terceiro dia fala sobre, o segundo dia fala sobre isso, tá? Da gente usar as armas espirituais, que é a palavra do Senhor, principalmente a armadura do cristão, tá? E o terceiro dia é você avaliar como é o seu relacionamento lá dentro da igreja, com os outros irmãos, tá? Se estamos sendo imitadores de Cristo, se nós estamos vivendo, né, como Cristo ordenou que vivêssemos em unidade na igreja. Se nós temos sido bons exemplos para aqueles, né, que nós discipulamos, e se nós temos seguido bons exemplos daqueles que têm mais conhecimento, mais história de vida, mais experiência, né, espiritual, na fé. Então, para a gente buscar auxílio de pessoas que têm uma carga, né, de vivência com o Senhor, experiências de milagres, de testemunhos, e escolher pessoas certas, né, para te aconselhar, para te ajudar, e também avaliar como tem sido a nossa postura com os mais jovens, com aqueles que precisam do nosso auxílio, que têm seguido o nosso exemplo, se nós temos sido bons exemplos, não só também dentro da igreja, mas no nosso trabalho, dentro da nossa casa, né? Temos sido bons espelhos para os nossos filhos. Então, o terceiro dia ele fala para você avaliar isso, de você seguir pessoas que podem te ajudar, né, te edificar e também ajudar aquelas pessoas compartilhando o que você tem aprendido, o que Deus tem te ensinado, os testemunhos que você já tenha vivido com o Senhor, de experiência, né, que glorificam a Deus. Então, fala sobre isso. Então, esses 3 dias é basicamente sobre isso. Vamos colocar aqui, eu vou ler para vocês uma mensagem geral assim, para a gente encerrar, e eu vou mostrar para vocês um arquivo que eu fiz para ajudar, justamente nas orações, tá? Aqui sobre Apocalipse, que eu disse que o Senhor vomita, né? E também no finalzinho dos versículos, fala que o Senhor está à porta e bate, né? E quem abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Então, aqui a gente vê a preocupação de Jesus com a igreja de Laodiceia, né? Que ele percebe que as pessoas estavam colocando a confiança em si mesmo, nas coisas desse mundo, né? Eles eram orgulhosos, eles tinham condições, boas condições, aquela igreja. Então, eles estavam colocando mais a sua segurança nessas coisas e deixando o Senhor para fora da igreja. O Senhor, como se tivesse fechado a porta, o Senhor estivesse do lado de fora da igreja. Eles praticavam e estavam na igreja, mas seus corações estavam longe de Deus. E Jesus queria que eles vivessem em unidade com ele, que eles se arrependessem e voltassem a ser zelosos com o Senhor, com Jesus. Então as pessoas estão mornas. A gente vê aí no dia a dia, muitos dizem que são cristãos. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas como é a vida realmente dessas pessoas, né? Elas somente vão à igreja de vez em quando, às vezes nem todo domingo, e continuam vivendo os seus dias longe de Deus. Vivem como se não fossem cristãos e acham que só pelo fato de frequentar uma igreja já estão salvos. Então Jesus, ele disciplina quem ele ama, porque quer que todos se arrependam e voltem a viver em comunhão com ele. Então, às vezes, o Senhor nos corrige. Ele mostra através de outras pessoas, né, que te fale para você mudar aquilo que você precisa mudar, se arrepender de alguma coisa que você tem feito.
voltar atrás, né? Pedir perdão e recomeçar. Às vezes ele usa, né, uma palavra pregada, né, na igreja, ou às vezes você vê no próprio YouTube mesmo uma pregação, né? Às vezes usa alguma pessoa para vir falar com você, um aconselhamento daqueles que têm mais experiência. Então, o Senhor Jesus ele sempre usa algo para poder abrir os teus olhos, através da Bíblia, né? Às vezes uma passagem que você está lendo aquele dia, o Senhor já te responde. Então, é assim que o Senhor fala conosco. E ele sempre tenta, né, nos abrir os olhos, nos fazer enxergar que nós não estamos no caminho certo para que a gente volte atrás, né, e olhe para ele. O Senhor, ele sempre busca e quer que nós estejamos unidos a ele. Então, no primeiro dia, eu coloquei aqui que aprendi o quanto é importante estar em meio aos meus irmãos em Cristo, que o Senhor deseja que todos estejamos em comunhão, em amor, ajudando uns aos outros e fortalecendo na fé as necessidades da vida e na motivação, perseverando na conversão até que o Senhor volte. Todos nós somos importantes e fundamentais para o corpo da igreja. Assim como o nosso corpo precisa do bom funcionamento de todos os membros, a igreja precisa da cooperação e da presença de cada um de nós para que, perseverando na caminhada da fé, e para que mais pessoas sejam salvas, tá? Como eu já falado para vocês. No segundo dia, a gente aprender que através de Efésios 6, 10, 18, a gente tem as armas certas para lutar contra as forças do mal desse mundo. E que nós devemos sempre estar em oração, em qualquer momento. Como eu falei para vocês, é estar conversando com o Senhor, é estar ali entregando para Ele, como realmente imaginando que Ele está ao teu lado. Não importa onde você esteja, porque o Senhor realmente vê a gente em todo o tempo. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Então, é Deus de perto, Deus de longe. Ele está aqui onde eu estou e está aí onde você está. Então, você pode falar com o Senhor a hora que você quiser, independente do que você esteja vivendo, né? Então, se abrir com Ele. Isso é viver em comunhão com o Senhor. E é orar sem cessar, né? Conversar com o Senhor é oração. O Senhor está sempre de ouvidos atentos para nos ouvir, como um amigo fiel está disposto a nos ajudar e a zelar por nós. Porque Ele nos ama e nos entende. Então, nós precisamos estar sempre atentas, né? De acordo com as coisas que estão ao nosso redor. Como eu falei, o Senhor Jesus, ele venceu as tentações através da palavra. Então, a gente tem que estar com os olhos atentos, os ouvidos atentos. Quando aquela situação de adversidade vier ao nosso derredor e ser uma tentação. Então, antes que a gente caia e vire um pecado, a gente tem que estar esperto, falar, opa, isso aí é uma tentação do inimigo. E como nós vamos vencer essa tentação? Através da palavra, através de versículos. Então, no momento que você sentir medo, você vai lembrar dos versículos que o Senhor diz: não temas, estou contigo até o fim, né, dos tempos. Não temas, porque eu vou à tua frente e luto por ti. Não temas, porque eu te sustento com a minha mão direita, eu te ajudo, não é? Aí nessas horas você tem que lembrar esses versículos e ficar recitando na sua mente. Aí o inimigo vai afastar. Então, toda vez que esses sentimentos vierem, você tem que vencer através da palavra, através dos versículos, né? Sendo perseverante nos momentos da aprovação e pedindo por nós, né? E por todos aqueles que necessitam de orações e súplicas. E no terceiro dia, esse aqui é a minha oração. Tá aqui. Eu escrevi minhas orações aqui também. Aprendi que na igreja somos exemplos uns para os outros e que devemos nos avaliar como exemplo para os que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que ver como nós estamos sendo diante das pessoas, né? Nós estamos sendo imitadores de Cristo? Nós estamos fazendo o que Jesus realmente espera ou não, né? Nós temos compreendido, respeitado as autoridades da igreja? Ou nós estamos sendo teimosos e fazendo somente a nossa vontade? Isso eu digo para quem serve, tá? Nos relacionamentos lá dos ministérios.
né? Todo mundo tem que obedecer a determinadas autoridades. Então, tem né, os líderes dos ministérios e os líderes dos ministérios, os pastores. Os pastores, os bispos, assim, né? Vai de acordo lá com o negócio, né? Então, como que nós temos seguindo, vivido ali? E também nos relacionamentos de amizade dentro da igreja, né? Nos encontros que tem, nas reuniões, nos discipulados, tudo isso. Como tem sido nossa vida de exemplo e também a que exemplo nós estamos seguindo, né? Nós estamos deixando se levar pela opinião dos outros, né? Se deixando levar pelas fofocas, se deixando levar porque fez mal para fulano, então eu também vou me doer porque fez mal para fulano. Então tudo isso a gente tem que avaliar. Você acha que isso que Deus quer, é isso que Jesus espera, né? Então nós devemos ser bons exemplos e também seguir bons exemplos e aprender com a geração mais velha, suas experiências e sabedoria, assim como nós sermos bons exemplos e tudo que a gente aprender possamos compartilhar para a edificação das outras pessoas que precisam, tá? Então foi isso que a gente viu essa semana, né, nos primeiros 3 dias de estudo, e aí eu criei vamos dizer assim, não é um caderninho, né, um bloquinho de versículos que eu selecionei, uns versículos que eu acho muito importante, e também coloquei umas orientações aqui para que vocês possam se guiar nas suas orações. Tem pessoas que já oram profundamente há muitos anos, né? Tem pessoas que querem melhorar a sua oração. Tem pessoas que às vezes estão iniciando, não sabem como orar, não sabem como se expressar diante de Deus, estão no comecinho na sua caminhada da fé. Então eu coloquei aqui também umas orientações para ajudar aquelas pessoas que precisarem, né, a se encontrar. E depois o Senhor vai encaminhando, o Senhor vai direcionando e vai desenvolvendo cada vez mais essa intimidade, tá? E a gente vai crescendo, porque eu vou ser sincero, eu não comecei orando como eu oro hoje. Eu não comecei. Eu orava muito simples, de maneira muito simples, e através dos livros e através da Bíblia, a minha oração foi se modificando, né? Fui agregando versículos nas minhas orações, e antes não era assim, era somente com palavras, né? Sempre me abri ao Senhor o que estava no meu coração, mas a partir do momento que eu aprendi que eu poderia adicionar versículos nas minhas orações, eu fui modificando as minhas orações. E os versículos vêm à nossa mente quando a gente está orando. Às vezes a gente não precisa nem ver, nem olhar o que está anotado. No falar, o Senhor, o Espírito Santo vai trazendo os versículos para a gente, tá? Então a prática vai, né? Evoluindo, vai melhorando. Então eu fiz esse arquivo, vou deixar lá também no link da bio, tá lá no Drive. Daqui eu ainda não deixei, mas vou deixar, tá? Então aqui seria o que eu vou fazer. Eu vou encadernar depois, mas eu fiz em formato de cards. Para quem quiser colocar às vezes no mural, tá? E para estar sempre olhando, tá sempre recitando os versículos, ou por exemplo, colocar assim em frente à sua mesa, num painel ou na parede, para poder às vezes memorizar os versículos. E também coloquei uns cards em branco para que você possa anotar os seus versículos favoritos, tá? E os versículos que você sentir necessidade de estar orando para fortalecer as suas partes mais frágeis, digamos assim, os pontos em que o inimigo gosta de atacar. Então, você anotar já versículos estratégicos para no momento da tentação você ter em mãos, seja na parede do teu quarto ou se você quiser carregar com você na sua bolsa, ou deixar na sua mesa, onde você ora, né, faz a sua oração, você fazer o que você quiser, tá? E também para dar de presente, também vocês podem encadernar e dar de presente para alguém que ainda tá iniciando, ou então tá se sentindo muito triste, tá com a fé fraca. Então, os versículos vão ajudar a fortalecer. E as orientações que eu coloquei também, tá? Então, aqui eu coloquei, né, o porquê que eu fiz esses cards. Deixa eu virar para cá para não tirar da ordem. Aí eu coloquei aqui uma orientação de como você pode fazer sua oração, tá? É assim que eu faço a minha, eu sigo essa ordem, mas não necessariamente
você tenha que fazer igual, tá bom? Mas eu coloquei assim para inspirar aquelas que às vezes não têm conhecimento, né? E estão começando também a orar. Então, eu sigo essa ordem aqui que eu aprendi nesse livro aqui, ó. Nesse livro que eu aprendi, tá? Então, antes eu fazia muito agradecimento. Antes de ler o livro, eu fazia agradecimento e pedia. Eu só fazia isso nas minhas orações. Eu agradecia aquilo de bom que Deus tinha feito e começava a pedir para mim e para as pessoas que eu gostava, né? Meus familiares. Depois que eu li aquele livro, eu vi que eu tinha que confessar. Eu tenho que confessar todos os dias meus pecados, né? Então, todos os dias você tem que pedir perdão. Todo dia a gente peca. E ação de graças é agradecer. Mas e a adoração? Eu só falava assim, Senhor, eu me rendo a ti, né? Só o Senhor é Deus, né? Eu fazia muito pouco. Então, eu comecei a aprofundar nessas partes, tá? E eu aprendi através desse livro, do Plano de Batalha da Oração. Então, aí, você às vezes está fraco na hora de orar, não sabe o que falar. Ai, Senhor, eu tô tão para baixo, eu tô tão mal, tô tão triste que eu não sei o que dizer. Aí você pega o seu caderninho e vai seguindo essa ordem. Se você começar a sua oração agradecendo, o Senhor já vai quebrantando teu coração. Você começa a pensar em tudo de bom que o Senhor tem realizado na sua vida, sabe? Olhar a parte cheia do copo, não a parte vazia do copo. E aí você começa a abrir seu coração quando vê você está adorando ao Senhor. E aí, a partir do momento que você está adorando, você começa a se arrepender do que você fez de errado, porque você quer estar em comunhão com o Senhor e quer alegrar o coração do Senhor. Então você começa a pedir perdão. E aí, depois que você pede perdão, você se sente, né, livre, assim, em paz para pedir. E aí você começa a pedir para si mesmo e começa a pedir para as pessoas, tá? Então eu acho que essa linha é muito legal. Foi a que eu encontrei para mim, tá? E aí eu coloquei aqui, busque um equilíbrio e tente aprofundar-se em cada um deles. Às vezes, fora daquele momento de secreto, você pode estar, né, no seu trabalho, na rua, alguma coisa assim, e você só fazer a oração de ação de graças. Você agradecer por né, uma graça que você ganhou. Ou às vezes você tá só adorando ali, escutando um louvor, né, bendizendo ao Senhor. Você tá orando, mas é só oração de adoração. Às vezes você vê que você pecou e que você se sente mal por aquilo, seu coração se aperta e você confessa: Senhor, me perdoe porque eu errei agora, Senhor, me perdoe porque eu pequei. Você está fazendo uma oração de confissão, mas naquela hora somente uma oração de confissão. E às vezes alguém vem e fala: por favor, ore para fulano, ore para ciclano, está precisando de ajuda. Você vai lá e intercede. Então, você não necessariamente tem sempre que fazer essa ordem, tá? Geralmente eu faço essa ordem no meu momento do secreto, mas no decorrer do meu dia, às vezes eu faço uma dessas, tá bom? Em separado das outras, tá? Então eu coloquei aqui como um guia para quem quiser, né, se basear. E aí eu fui dando exemplos, como você fazer ação de graças, tá? Como agradecer, o que você tem que agradecer, como ajuda ali, auxílio, inspiração. Adoração, adorar a Deus pelo que Ele é, adorar a Deus pelo que Ele faz, que Ele já fez na sua vida, adorar a Deus pela santidade dEle, adorar a Deus entregando-se, né, ao controle dEle, se submetendo a Ele. Adoração do nome do Senhor e também não só, né, falando o quanto o nome dele é poderoso, exaltado e tal, mas também versículos que falam, né, dos vários nomes que Jesus tem, como Alfa e Ômega, ungido de Deus, guardião da nossa alma, autor e consumador da fé, tá? E a confissão, aí coloquei aqui também algumas orientações na hora de você fazer sua confissão. E aí os pedidos para você e a intercessão, que é o pedido para os outros, tá? Então, eu coloquei também aqui uma forma de lembrar o que esses livros me ensinaram, tá? Que a gente deve interceder, não só para os nossos familiares, mas também pelos nossos amigos, pelas pessoas que convivem conosco, seja no nosso trabalho, seja dentro da igreja, seja amizade, às vezes, né, de anos, e também pela nossa igreja, e também pela igreja do nosso país, e também pela igreja no mundo, né, pelos missionários,
por todos aqueles que servem ao Senhor, eles também precisam de intercessão, porque a vida deles é muito difícil e eles são muito atacados também pelo inimigo. Então, eles precisam de intercessão. Então, coloquei aqui, tá? Com relação ao seu tempo também, disponibilidade de orar. Então, eu dei umas dicas aqui também, como você pode administrar para estar orando, não esquecer de ninguém. É legal você ter um caderninho que você possa anotar suas orações, colocar a data e depois você colocar a resposta, porque serve de testemunho também para o Senhor, para glorificar o Senhor e como lembrança de que o Senhor já fez na sua vida. Para quando você achar que Deus não te ouve, que Deus não te escuta, você ir lá e não, Deus já me ouviu, Deus já agiu, Deus já fez isso, e isso também nos reanima, né? Renova nossas forças. Então, eu acho muito bom a gente ter um caderninho para anotar as nossas orações. E aí eu iniciei com esse versículo aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que eu falei, a prioridade deve ser o Senhor. É buscar o Senhor e a sua palavra, né? E a partir do seu relacionamento de oração com o Senhor e o que você tem aprendido na sua palavra, você vai viver segundo o que Deus quer. E aí, a partir disso, ele vai te abençoar, ele vai te sustentar, ele vai prover na sua vida, né? Ele vai cuidar de ti. A partir do momento em que você se dedica a Deus, ele também, né, dedica-se a você. Então, a partir do momento que você separa um tempo para ele, de todo o coração, com desejo de estar com ele, né? Ele vai te recompensar, não entre no teu quarto, feche a porta e Deus que te vê no secreto te recompensará, não é? Então, eu podia até ter botado aqui esse versículo também, que condiz muito com esse. Ele correlaciona muito bem com esse aqui, tá? Então, você não precisa se preocupar. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro. Se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Mas, se você também deixar um pouquinho de se matar de trabalhar e se dedicar uma horinha, meia horinha, 15 minutos que seja do seu tempo ali que você está trabalhando para estar com o Senhor, ele vai te honrar. E aquele tempinho que você se dedicar a ele não vai deixar faltar na sua mesa. Isso você pode ter certeza. Eu sou testemunho disso. Porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Como eu sou autônoma, eu trabalhava o dia inteiro. A partir do momento em que eu decidi trabalhar só à tarde, primeiro iniciei por causa da pandemia. E depois que voltou tudo ao normal, eu não quis voltar a trabalhar o dia inteiro. Porque a minha manhã eu dedico ao Senhor. Eu dedico a minha casa, as minhas filhas, mas pelo menos umas 2 horas, ou às vezes mais, eu me dedico ao Senhor. E o Senhor não tem deixado faltar nada na minha casa. Nem condições de pagar as minhas contas e nem, né, de fartura na mesa. O Senhor tem sido fiel muito, sabe? Então, por mais eu estar trabalhando metade do tempo em que eu trabalhava, o Senhor tem me honrado, porque eu tenho me dedicado a Ele, mas eu me dedico a Ele não com interesse, e sim com coração sincero, de conhecê-lo mais e de servi-lo mais. Então, vocês têm que ter confiança no Senhor. Cada um tem o seu determinado tipo de trabalho, cada um tem o seu determinado tipo de tempo em que tem que cumprir suas responsabilidades. Mas a partir do momento que você está desobrigada de cumprir alguma coisa e você pode fazer a escolha de estar com o Senhor ou não, aí é sua responsabilidade, cabe a você. Entendeu a diferença? Você tem que cumprir um determinado horário de bater cartão no seu trabalho, porque senão você é mandado embora. Mas a partir do momento em que você não tem que fazer isso, que você tem controle sobre si mesma, você não deve, né, a nenhuma autoridade, aí você está devendo a Deus, né, o tempo que você poderia se dedicar e não está se dedicando, tá? Então tem que confiar no Senhor, né, que o Senhor é fiel, Ele não vai deixar faltar. E aqui, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a partir desse versículo, se você não tem todos os seus familiares ali servindo a Deus, se você ora, intercede para que, né, algum parente se volte para o Senhor, algum parente seja salvo, entregue a sua vida para o Senhor, seja dentro da sua casa ali, às vezes seu esposo, ou algum dos seus filhos, né, que já estão adultos, ou às vezes o seu pai ou sua mãe, algum parente. Então, que você, né, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vai sempre, né,
falando essa palavra para que o Senhor realize, né? No tempo certo, o Senhor vai realizar. Efésios 1, 19, 22. O poder de Deus para conosco, os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, aqui nesse versículo, ele diz que o mesmo poder que Deus fez para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder que cuida de nós, que realiza grandes coisas em nós, né? Hoje o Senhor está sentado no seu lugar de honra, à direita de Deus, muito acima, né, de tudo, de todos os domínios celestiais, de todos os tipos de espíritos, seja do bem ou seja do mal, ele está acima, e acima de qualquer governante dessa terra, autoridade, poder, líder, qualquer nome, ele está acima. E esse mesmo poder que fez Jesus estar acima, né, nome sobre todo o nome do Senhor, é o mesmo poder que pode realizar grandes coisas na nossa vida, né? É o mesmo Senhor, é o Deus do impossível. Então você tem que crer nesse poder, que Deus é o mesmo, né? Ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Em Salmo 51:10, cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Então, aqui no momento que você for confessar os seus pecados, você pode orar esse versículo, tá? Cria em mim, Senhor, um coração limpo. Dai-me um coração limpo. Limpa meu coração com teu sangue, né? Renova o meu espírito abatido, né? O meu espírito de tristeza por ter pecado, o meu espírito de prostração porque eu errei, né, de decepção comigo mesmo. Então, renova o meu espírito para que seja um espírito de ousadia, de alegria, de intrepidez, de coragem, de perseverança. Então, renova em mim, através do teu espírito, Senhor, um espírito correto, né, que continue a perseverar e a seguir com o Senhor. Depois coloquei Jeremias 10, 23, 14. Aqui, né, é uma oração que Jeremias fez a Deus, reconhecendo que nós não somos pertencentes, a vida de nós não pertence a nós mesmos, né? Nós não temos poder sobre as nossas vidas. Então, ele diz que ele sabe que a nossa vida não nos pertence, né? Pertence a Deus, é Deus que tem o poder sobre a nossa vida. E a gente, por mais que a gente planeje alguma coisa, é Deus que dá a resposta, né? É Deus que dá o ponto final. É Ele que determina se nós vamos realizar ou não os nossos sonhos. Então, ele diz que quando a gente está errado, que o Senhor nos corrige, mas ele pede, intercede para que Deus também não seja muito severo, porque se Deus derramasse toda a sua ira, nós seríamos consumidos, né? Nós só não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Então Jeremias ora assim: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence, não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais, não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Então, aqui também é uma boa oração de confissão, tá, gente? Depois que você confessou, né? Aí vem a sua confiança no Senhor. O Senhor perdoou o teu pecado, então você deve prosseguir com o Senhor, renovar a tua esperança e prosseguir, caminhar. Então, portanto, cheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, depois do momento que você perdoou, né, Deus perdoou os teus pecados, você pediu o perdão a Deus, com a tua misericórdia, o Senhor, né, derrama o teu perdão, né, através da graça do Senhor, e aí a gente encontra confiança nesse poder do Senhor de nos perdoar, de nos amar, de nos ajudar, nos socorrer, para a gente prosseguir. Então a gente tem, né, graças ao Senhor Jesus e a sua morte na cruz, hoje se achegar ao trono, estar diante do Senhor, né, através da oração, livre acesso ao Pai. Aqui coloquei Lamentações 3, 22, 23. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, depois que você recebeu o perdão do Senhor, que você confessou os seus pecados, você tem que confiar que o Senhor te perdoou,
que grande é a sua fidelidade e por causa das suas misericórdias nós não somos consumidos. E é você crer que ele te perdoa e prosseguir, e esquecer do seu passado e olhar para frente, sabe? É uma nova página, é uma nova chance que o Senhor te dá. Então esse versículo, ele é uma promessa que pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos, né? A compaixão do Senhor não falha e elas se renovam a cada manhã. Ele é fiel. Aqui, Jeremias 11:20, eu coloquei também uma oração. Ó Senhor dos exércitos, tu julgas com justiça e examinas os pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em suas mãos. Então, aqui, quando você estiver numa batalha espiritual, que você vê que você está sendo atacada, né? Alguma pessoa está sendo usada para poder te atacar. Então, você lê esse versículo que te dá coragem e você dá toda a autoridade ao Senhor para lutar por você, tá? Contra o inimigo. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tá? Então, também usando a batalha espiritual. A qualquer tempo que eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei tua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que a carne pode fazer comigo. Também você vai usar a batalha espiritual, principalmente contra o medo, insegurança, desesperança, autodepreciação, palavras negativas que o inimigo vem a soprar na sua mente. Então, você tem que ler com confiança, tá? Que o Senhor, Ele que te guarda. A gente não deve temer. Salmo 121:2. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que pode nos socorrer. Só Ele pode nos socorrer, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele é o maior que tudo. Então, de quem mais pode vir nosso socorro? Somente de Deus. Somente Ele pode resolver todos os nossos problemas. João 14:27. Eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não o dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Então, quando você, né, orar todos esses versículos que fala para você não temer, e você mesmo assim sente teu coração atribulado, você peça ao Senhor, Senhor, me dê sua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nesse mundo não dá, a paz que só o Senhor pode me dar, né? Traga paz pro meu coração, aquieta meu coração, tira de mim todo medo. E aí você vai orar, é assim que se ora o versículo, tá? Salmo 32:8. E aí você crê nessa promessa do Senhor. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com o meu olho. Então é o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai te guiar, é o Senhor que vai, né, à frente no caminho e te guiar e te ensinar por qual caminho que você deve ir, né? É Ele que vai te guiar com os próprios olhos do Senhor, porque é o Senhor que vê o nosso futuro, Ele que vê lá na frente. Então, quem mais, né? Quem melhor que o Senhor? Somente Ele. Então, aqui como você pode orar o Salmo 32:8, né? Aqui é uma promessa. Então, você tem que orar da seguinte forma: Senhor, instrui-me e ensina-me no caminho que eu devo andar, porque eu sei que o Senhor me guia com teu olho, tá? Mais ou menos assim. Em Romanos 15:4, porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, através da Escritura, ó, é uma promessa, que tudo que está escrito nas Escrituras foram feitos para nos ensinar, para nos edificar, para nos fazer crescer espiritualmente, né? Para poder ajudar na nossa conversão, na nossa caminhada todos os dias. É através dela, né, que somos confortados, que somos curados, libertos. É através dela que renova as nossas esperanças, aumenta a nossa fé, nos dá paciência e coragem, né? Somente as Escrituras nos dão. Então, eu encerrei com esse versículo aqui, tá? E coloquei alguns cards para vocês escreverem outros versículos que vocês, né, sentem que tocam mais o seu coração, vão ajudar também nas suas orações, nas batalhas espirituais, de acordo com
os pontos fracos que cada um tem, né? E no momento da leitura da palavra, aqueles versículos que saltarem aos teus olhos, que você gosta mais, que você separe e escreva, tá? Nessa parte de trás, ele é todo liso. Então, você pode escrever orações aqui também, tá bom? Então, de acordo com o versículo que você colocar, você pode escrever orações espontâneas através do versículo, tá bom? Isso também ajuda muito na batalha espiritual. E para deixar a sua oração mais poderosa, mais fervente e de acordo com a vontade de Deus, né? Porque se está segundo a palavra, está segundo a vontade de Deus. E aí o Senhor vai responder você, com certeza, mas no tempo dele, na maneira dele, do jeito dele. Nunca se esqueçam disso, tá, meninas? Há muitas formas do Senhor responder as orações. Ele pode responder rápido, mas ele pode demorar para responder. Ele pode dizer não. Ele pode dizer sim, mas não agora. Então a gente tem que ser perseverante. Por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. Porque ou uma hora Deus vai dizer não, ou uma hora ele vai dizer o sim. Mas é na hora dele, no tempo dele, na hora que ele vê que nós estamos prontos, na hora que ele vê que é o melhor para nós e aquilo que é melhor para nós, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele nunca vai fazer algo que vai ser ruim para nós. E como ele vê lá na frente o futuro, nós que nós não vemos, ele sabe o tempo certo, a hora certa e o que fazer por nós, né? Para que a gente não venha sofrer, para que a gente não venha a se afastar dele, se perder, tudo isso. Então, esse arquivo que eu fiz aqui, eu vou transformar depois num bloquinho, tá? Eu vou encadernar, eu vou colocar uma espiral aqui, que eu tenho uma encadernadora Wareo, então eu vou botar o Wareo. Vocês pode encadernar aqui também, e podem botar argolado aqui ou aqui, tá? Fita também. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem encadernar em cima e embaixo. Ou simplesmente pegar aqui os versículos, né? Que eu coloquei e pôr no mural, tá bom? Botar na parede do seu quarto. Ou então num painel que às vezes você tenha de grade ou de cortiça, não sei, algum painel. E aqueles versículos que você for anotando também, você anota no card e pode pôr na sua parede. Ou então imprimir várias dessa aqui e colocar num caderninho, tá bom? E aí você pode presentear alguém, encadernar. Obrigada, filho. Trouxe mais água para mim. E aí você pode encadernar, presentear alguém. Ou então você pode usar para você mesmo, né? Anotar os seus versículos e fortalecer suas orações e principalmente te ajudar nas batalhas espirituais, tá? Então, meninas, eu vou colocar lá, tá? No link da bio, esse arquivo eu ainda não coloquei, mas vou colocar agora depois da live. E aí vocês podem baixar e se vocês fizerem, vocês me marquem, tá bom? E se vocês puderem dar de presente, né, para aquelas que estão fracas na fé, para aquelas que estão iniciando sua caminhada na fé, que são convertidas há pouco tempo, ou então que estão convertidas há muito tempo, mas estão vivendo de maneira morna e querem voltar a se aproximar do Senhor, querem mudar, né, o seu relacionamento com o Senhor, se aproximar mais do Senhor, estar mais íntimo do Senhor. Então, esse bloquinho, ele vai ajudar bastante a anotar os versículos. E com isso a gente vai memorizando também. Porque a partir do momento que a gente vai recitando eles nas nossas orações, a gente vai gravando na nossa mente. A Cris está falando aqui, enquanto eu ouvia você, eu imprimia os cards em pequenos. Fiz tipo uma caixinha de promessa para colocar mini cards. Legal, então eu imprimi no formato menor. Deve ser do livreto. Então, que aí fica bem menorzinho. Deve ficar metade do tamanho desse. Tá? As meninas estão falando aqui, vou dar no culto das mulheres. Porque quanto mais pessoas puderem ser alcançadas, né, melhor. Tá bom? Esse é o meu propósito. Poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, meninas, eu vou encerrar a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E depois que eu encadernar, porque, né, eu demoro, não sou profissional, então eu demoro para fazer. Aí eu vou fazer a encadernação e depois eu compartilho lá no feed para vocês como que ficou, tá bom? Se eu vou plastificar aqui a capa, eu ainda vou ver como eu vou fazer. Mas eu mostro para vocês depois o resultado, tá? Então eu vou encerrar aqui a nossa live. Apesar de eu estar mostrando isso daqui, quem entrou agora, a nossa live foi falando sobre a nossa primeira semana de leitura do livro
né, o quarto de guerra estudo bíblico, tá bom? A partir de amanhã, nós vamos estar entrando na sessão 2. E a partir de segunda-feira que vem, 7h30, nós vamos estar revisando a sessão 2, tá bom? E agora as minhas lives passaram de domingo para toda segunda-feira às 7h30, para quem quiser continuar me acompanhando aí e ainda não sabe, tá? Meninas, fiquem com Deus, Deus abençoe a todas. Se você quiser participar dessa leitura, fala comigo no direct. Ainda dá tempo, porque nós estamos na segunda semana. Eu acho que lá para a terceira semana vai ficar meio acumulado. Mas quem tiver, né, decidido e disposto a aprender, não tem problema, né? Pode entrar quando quiser também. Tá? É só falar comigo lá no direct que eu coloco lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado. Tá bom? A minha jornada com Cristo tá perguntando. Eu imprimi 2 por folha, ficou lindo. Aí na hora de imprimir, né, o A4 saem 2 por folha. E agora, se você botar no formato A5, vai sair 4 por folha. Vai depender do tamanho que você quiser também, tá? Eu fiz esse tamanho aqui, é formato A4, tá bom? Aí quando você corta, fica desse tamanhinho aqui. Aí, se você quiser, às vezes, carregar na bolsa, aí pode sim imprimir menorzinho, vai ficar metade do tamanho, também fica lindo, tá bom? Beijo, meninas, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.